Oi, gente, boa noite. Boa noite. Olá, então, o tema da aula de hoje, boa noite, que a gente está gravando à noite, tá? Estamos gravando no quarto porque ainda tá um pouquinho frio lá fora e porque tá cheiro de tinta e tudo mais, a gente vai gravar aqui no quarto, tá? Sem mais delongas, o tema da aula de hoje é meus amigos. Então, e o texto da aula de hoje está em Lucas 6, do 1 até o 16, ou Marcos 1, 16 até o 20. Tem também Marcos 2, do 13 até o 14, e 3, do 13 até o 19, mais João do 12 até o 15, tá? João 15, do 12 até o 15, tá bom? Então, vamos ao versículo. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. João 15, 15. Olha que lindo, gente, esse versículo. Ele nos chama de amigos, não mais de servos, mas de amigos. Agora vamos orar? Vamos orar, vamos. Deus, eu te agradeço por mais esse momento, por mais essa aula. Toma minha vida em suas mãos. Seja feita a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora nós vamos cantar um trechinho do louvor. Solta o cabo da nau, tá? Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Vamos à aula. Então, Jesus começou o ministério dele aos 30 anos de idade, tá? E com isso, muitas pessoas começaram a seguir a ele. Sendo que dessas pessoas, ele escolheu 12 pessoas, 12 homens, para estarem sempre perto dele e ajudá-lo no trabalho. Muitas pessoas começaram a seguir a Jesus por causa dos milagres, mas ele escolheu 12 homens, tá? Então, sendo assim, o que aconteceu? Eu vou falar agora o nome desses 12, tá? Pedro, como que ele era? Ele era pescador em Cafarnaum. Seu nome era Simão. Jesus acrescentou Pedro ao seu nome, que quer dizer pedra. Pedro significa pedra. Ele era um homem decidido, não pensava duas vezes antes de fazer alguma coisa. Quando ele queria fazer alguma coisa, Jesus até precisava consertar, porque quando ele queria fazer e Jesus precisava às vezes controlar ele um pouco. André, ele era irmão de Pedro e o seu nome significa varonil. Esse discípulo nasceu na cidade de Betsaida, na Galileia, mas quando cresceu ele foi morar em Cafarnaum e trabalhava como pescador. Ele ficou sabendo de Jesus porque João Batista contou a ele. André não ficou calado, foi logo falar com seu irmão sobre o mestre. Eles dois acompanharam Jesus durante o tempo em que esteve aqui na terra.
Tiago. Esse era irmão de João e o pai dele se chamava Zebedeu. Eles eram chamados, ele, irmão dele, né? Eram chamados de filhos do trovão. Eles e seu pai eram sócios de Pedro no negócio da pesca, da pescaria. Tiago acompanhou Jesus até a sua subida ao céu. João também foi um discípulo de Jesus. A Bíblia conta que Jesus gostava muito de João. Eles eram muito próximos. No dia em que Jesus morreu, João foi quem amparou Maria, que estava sofrendo muito. Bartolomeu. Esse nome significa filho de Ptolomeu. Bartolomeu não é um nome muito comum. Mas Jesus conheceu um homem chamado Bartolomeu. Ele seguiu Jesus por todo lugar. Jesus andava por toda a Galileia e falava com todas as pessoas, pobres ou ricos. Muitas pessoas que eram desprezadas por todo mundo tiveram a atenção de Jesus. Bartolomeu estava presente em vários desses encontros. Muito feliz por conhecer aquele que todos esperavam, o Messias. No dia em que subiu ao céu, Bartolomeu estava lá para ver. Mateus. Esse nome tem um significado muito bonito. Significa dom de Deus. O discípulo de Jesus também era conhecido com um outro nome, Levi. Sabe como foi que esse homem conheceu Jesus? Bom, ele estava passando, viu Mateus trabalhando e falou: Mateus, vem! E ele foi. Ele deixou tudo que tinha, que era o trabalho de recolher impostos, que significa cobrar as pessoas, né? E foi aprender com Jesus. E ele aprendeu muito. Tomé. Bom, Tomé também era chamado de Dídimo, que significa gêmeo. Esse discípulo de Jesus, ele era um homem comum e foi chamado por Jesus para fazer parte do grupo dos discípulos mais chegados. Isso mostra que Jesus queria perto de si pessoas comuns, como, por exemplo, Tomé. Então, as pessoas lembram muito de Tomé como alguém que duvidou, né, da ressurreição de Jesus, mas nem todo mundo fala que ele se arrependeu depois. Então, e depois disso ele foi discípulo fiel e pregou o evangelho a muitas pessoas. Tiago. Esse Tiago era outro. Ele era filho de um homem chamado Alfeu. Não existe muita coisa que fala a respeito desse Tiago, tá? Mas apesar disso, a gente pode imaginar como é que foi a vida dele ao lado do mestre, né? Ao lado de Jesus, quanta coisa que ele aprendeu, quanta coisa que ele vivenciou. Enfim, Simão. Simão é a simplificação do nome Simeão. Ele acompanhou Jesus e viu muita coisa que ele fez. Já imaginou quanta coisa boa que ele viu? Então, ele viu o mestre agir com toda a autoridade. Simão, ele foi um homem privilegiado. E nós também somos privilegiados por conhecer a Jesus. A gente não pode ver Jesus, mas a gente sabe que ele nos ama e que ele cuida de nós. Ele está sempre do nosso lado. Então, a gente pode seguir Jesus assim como Simão fez. Judas Iscariote. Bom, ele foi um discípulo fiel a Jesus até que descobriu que Jesus não tinha vindo para reinar um reino terreno, reino da terra, né? Que era o que ele esperava. Bom, a pregação de Jesus era totalmente diferente da que ele ouvia no seu grupo de pessoas. Eles queriam, vamos dizer assim, imperador, alguma coisa assim. E Judas, ele era o tesoureiro. O tesoureiro quer dizer que é quem toma conta do dinheiro. Ele é quem às vezes recebia dinheiro para comprar comida e tudo mais. Ele se preocupava muito com o trabalho, acreditava que os judeus iriam triunfar como povo e por isso ficou decepcionado quando entendeu que Jesus não era um guerreiro, assim, não dessa forma que ele estava imaginando, né? E que Jesus não veio também para fazer política, não da forma humana, entendeu? Jesus não era um político, Jesus não era um guerreiro. Então, Judas entregou Jesus aos romanos e ao sinédrio judeu.
quando viu que ele foi crucificado, ele ficou tão triste, mas tão triste, que ele se matou. Essa é uma história triste de quem escolheu o caminho errado. Judas. Esse foi o outro Judas, tá? Ele era filho de um homem chamado Tiago. Ele andou com ele pela Judéia, Galiléia, por todo lugar por onde passou, sempre ouvindo e obedecendo ao mestre. Ele não tinha vergonha de perguntar, tirava suas dúvidas quando não entendia o que Jesus estava falando. Certa vez ele perguntou a Jesus de onde vinha e por que escolheu um grupo tão pequeno para conhecê-lo de perto, ao invés de se manifestar ao mundo. Jesus respondeu dizendo que se alguém o amasse, guardaria as suas palavras. Disse também que amaria essa pessoa e que ela faria morada no seu coração. Filipe. Você sabia que Filipe quer dizer amigo de cavalos? Bom, no tempo de Jesus haviam muitos homens que se chamavam Filipe. De todos os homens que tinham esse nome, um foi muito amigo de Jesus. Ele foi muito amigo, sim, mas foi de Jesus. Certo dia, quando Jesus estava ensinando, ele disse que já não os chamava de servo. Estava ensinando a todos eles, mas de amigos. E que ele os tinha escolhido para darem frutos, frutos que permaneçam. E que era para a gente amar uns aos outros. Ele disse assim, que os frutos não eram frutos que iriam acabar logo. Eram frutos que permaneciam. E que era para a gente amar uns aos outros. Bom, nós também podemos ser amigos de Jesus, se obedecermos e amarmos uns aos outros. Nós podemos, nós iremos conhecer os outros, nós iremos ser amigos dos outros e com isso também nós iremos conhecer um pouco mais de Cristo, porque nós estaremos obedecendo e estaremos nos aproximando dele, porque toda vez que a gente obedece, a gente se aproxima dele. E com isso, a gente se aproximando dele, a gente obedecendo, buscando ele, lendo a palavra e obedecendo o que está escrito na palavra, a gente acaba sendo mais íntimo dele. Então a gente acaba sendo amigo de Jesus também. Agora nós vamos a uma atividade que pode ser, nós fizemos duas parecidas, mas aqui tem amigos de Jesus e discípulos de Jesus. Aqui foi o Gui que fez mesmo, isso aqui, ó, tá Jesus aqui, pode pintar, né? Aqui, ó, deixa eu ver se dá pra ver Jesus aqui. Jesus e os discípulos, os 12 discípulos. Aqui são os amigos de Jesus. Então, tá Jesus, os discípulos, isso aqui seria no tempo da Bíblia. Esse daqui é no porvir. E aqui nós temos... e eu coloquei também eu. Aqui, ó. Olha eu aqui. Legal, né? Então, vamos aprender a fazer? Para essa atividade, você vai precisar de 2 folhas, cola, tesoura e lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, enfim. Você vai pegar a primeira folha e vai dobrar ao meio. A outra você vai dobrar ao meio, depois vai dobrar para trás, nos 2 lados e para frente nos 2 lados. Depois você vai cortar a folha ao meio, desenhar 2 homenzinhos, cortar os homenzinhos e ali, ó. Então depois você vai colar e pintar, que vai ficar bem mais bonito. Você pode fazer tanto discípulos de Jesus, com Jesus ali no meio, tá? Ou amigos de Jesus, que foi o que eu fiz com Jesus no meio, ó. Que legal! Então, essa foi a nossa atividade. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau, até a próxima.